Fala aí, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que está a semana de vocês? Então, hoje eu vou falar sobre desemprego, né? Ontem eu fiz uma postagem no Threads, né, sobre a questão do desemprego. Esse ano eu vou completar 3 anos que eu estou desempregado e estou tendo uma dificuldade enorme para, pelo menos, conseguir uma entrevista, né? Eu tenho distribuído, em média, 20, 30 currículos por dia. Eu tenho currículo para todos os tipos, para todas as funções, desde a mais simples, como subemprego, tipo auxiliar de serviços gerais, aos tops, que é na área de formação, na qual eu estudo e que eu tenho experiência, né? E se quer conseguir entrevista, né? Então, já passei por. Estou em quase todos os. Tenho um cadastro em quase todos os sites de emprego. Estou no LinkedIn, Cato, InfoJobs, vagas, enfim. E na entrevista eu consigo. Em 3 anos, se eu chutar hoje, eu consegui apenas 3 entrevistas. Duas ou três entrevistas, agora eu não lembro. Então, assim, é muito, muito pouco, né? Aí eu desabafei sobre essa questão da dificuldade de conseguir emprego. Aí as pessoas vão comentando, né? Você trabalha porque não quer, porque falta trabalho, não falta trabalho. O IBGE mostrou que o índice de desemprego é pequeno, vai trabalhar com aplicativo. É aquela coisa, né? As pessoas. É algo que eu vou falar futuramente, ainda não estou muito preparado para falar sobre isso, né? Sobre a questão de crenças limitantes. As pessoas elas têm um perfil de falar muito e saber nada, né? Então elas não perguntam, elas não pesquisam a tua vida. Então, assim, elas querem opinar baseado no que elas acreditam, que não é nenhum problema, né? Só que eu sou um tipo de pessoa que eu faço muitas perguntas antes de ter algum tipo de resposta. Mas, enfim, isso é um papo para outro vídeo. E a questão é, cara, hoje, quando eu abri o Threads, o algoritmo lá me passou vários perfis falando de pessoas com dificuldade de conseguir emprego, né? Pessoas de diversas situações, pessoas que têm formação, pessoas que têm experiência, e eu vejo que pouca gente fala sobre a questão do desemprego, né? Antes de fazer o próprio texto que eu postei ontem, eu vi alguns vídeos, eu tenho lido bastante sobre essa questão, né, cara? Primeiro é a questão das pessoas em situação de rua, né? Já vi reportagem que o perfil de pessoas em situação de rua mudou nos últimos anos. Hoje tem muita pessoa que está em situação de rua justamente por não conseguir emprego. As pessoas elas perdem o emprego, não conseguem se recolocar, aí começam a se endividar, aí não conseguem pagar água, não conseguem pagar luz. Muitos moram de aluguel e acabam perdendo as suas moradias e acabam indo para a rua ou morando em abrigos, né? Então, eu vejo que é muito pouco debatido. Já vi reportagem no Fantástico não, no Jornal Nacional. Eu estava vendo recentemente um documentário na Folha. Eu já vi alguns documentários sobre pessoas em situação de rua falando sobre essa questão. Se você vê, por exemplo, outra questão que tem muita questão envolvida que o desemprego não é algo tão simples. É, Ter a vaga disponível em determinado site ou numa televisão não quer dizer que você está empregado, né? Existem alguns fatores que atrapalham muito, né? Primeiro que é a questão de políticas, a questão de desenvolvimento, de mobilidade urbana. Para quem mora em cidades grandes, como eu, que moro no Rio de Janeiro, mora longe da onde tem grandes empregos, que é o centro e a zona sul. As pessoas evitam de contratar pessoas que moram longe ou pessoas que moram em comunidade, justamente por diversas questões, pela questão da violência, da segurança pública, pela questão do próprio trânsito e pela questão da própria mobilidade, né? Aqui no Rio, eu não sei como é que é em outras cidades, aqui no Rio é um valor para um ônibus, é um valor para o trem, é um valor para o metrô, e ainda tem a questão da barca aqui, em outras cidades deve ter algo parecido com isso.
Então, muitas empresas só querem pagar apenas uma passagem, não querem investir em funcionários que moram longe por diversas questões, incluindo passagens, e isso aí atrapalha um pouco, né? São pouquíssimas empresas que vai investir num funcionário que mora longe. Então, já é um grande desafio. Outro grande desafio que eu tenho visto também é a questão da idade, né? Eu vou fazer 40 anos. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro daquele. Tem um episódio ali na terceira temporada de The Bear, né? De The Bear, que a menina lá, que eu esqueci o nome, tem um capítulo só, um episódio somente dela, que ela estava trabalhando num escritório muitos anos, aí perdeu o emprego, aí ela acreditou que voltaria ao mercado de trabalho em pouco tempo, começou a procurar emprego, aí o tempo vai passando, aí aquela apreensão, você não consegue emprego, tem a questão de casa, a questão de filho, aí você entra no desespero porque você perde sua dignidade, até que ela chegou no momento que ela parou na lanchonete lá, vou dar um pequeno spoiler, e acabou sendo contratada. E a história, quem acompanha a série sabe qual é a história dela hoje, né? Então, isso é um caso pela a questão da idade, né? Ontem eu estava assistindo sobre a questão, uma entrevista com gestores de RH, né? Falando que eles não contratam pessoas acima dos 35 anos, porque na visão deles são pessoas com opinião formada, são pessoas que não aceitam ordens. Então, assim, existem vários tipos de critérios para não contratar pessoas de uma certa idade, né? E a questão do etarismo tem entrado muito em questão nos últimos dias, né? Você vê diariamente nas redes sociais tem algum tipo de preconceito em relação ao etarismo. Por exemplo, na faculdade tem a moça lá que sofreu preconceito na faculdade de medicina, não sei se era medicina ou enfermagem. Aí nas semanas anteriores aconteceu no Big Brother e fizeram uma comparação com a Alessandra Negrini, que tem a mesma idade. Então acredito que no mercado de trabalho tem essa questão, né? E a gente vai criando desafios, né? São etapas. Quanto mais velho, mais longe, mesmo que você tenha experiência, formação, curso, as pessoas acabam não te julgando por isso, né? Você não tem a oportunidade de tentar, pelo menos, baseado no teu conhecimento, na tua experiência. Outra experiência é um outro problema, né? Você vê alguns gestores de carreira falando que é importante a empresa contratar uma pessoa nova não é idade não, uma pessoa sem experiência, porque você molda ela para a cultura da sua empresa, né? Uma empresa, quando contrata alguém vindo de um outro lugar com experiência, ela vai vir com vícios, com algumas coisas, e até você adaptar esse funcionário, dependendo da função, não é um processo fácil. Então, existe várias formas, mas quando você pensa em questão de vaga de emprego, é muita exigência, pô. Exigência para uma função de assistente administrativo pedindo faculdade de administração. Antigamente, quem era assistente administrativo era ensino médio. Hoje em dia, a faculdade se tornou um novo ensino médio. E quando você tem faculdade, as pessoas começam a exigir, sei lá, pós-graduação, pós-mestrado, enfim. Outras questões, a exigência do inglês, que é importante, concordo. Mas às vezes você vai para uma entrevista que você não é entrevistado em inglês e você não vai usar o inglês. Então, assim, para que colocar o inglês como exigência? Essas são algumas questões que a gente tem que pensar, né? Outra questão é que não tem políticas públicas para as pessoas mais velhas ou para as pessoas que estão há bastante tempo fora do mercado de trabalho, né? Eu estou quase 3 anos, eu conheço diversas pessoas, já vi reportagens sobre pessoas que estão quase 3, 4 anos desempregados, não conseguem emprego justamente ou porque mora longe, ou pela questão da idade, e quase sempre é um desses caminhos. Nunca por exemplo, se tem experiência, se não tem experiência. Tem outra questão da formação também, né, que as empresas preferem contratar pessoas que vêm de faculdades tipo FRJ, USP, o FMG, enfim, e não para pessoas que vêm de faculdade de terceiro ou quarto escalão. Tem várias questões, né? Eu acredito que, na minha opinião,
você conhecer a pessoa é mais ideal do que você julgar a pessoa por um papel, né? E agora tem a questão dos algoritmos também, as palavras-chave. Então, assim, vai se dificultando, né, a questão de você voltar para o mercado de trabalho. E essa questão de você não conseguir, começa a pressão. Você vai perdendo essa dignidade, as dívidas vão aparecendo. Para quem tem cartão de crédito, você vai para o Serasa, você vai para a SPC, você perde a casa, se você não tiver ajuda, né? Aí você fica sem moradia, vai para a rua. E tem uma outra questão, as pessoas também não querem contratar pessoas em situação de rua. Sempre tem um critério para não contratar. Sempre tem um critério para não contratar. E chega ao máximo, né? Que é a depressão, que é a ansiedade, que é outras questões que afetam muito a saúde mental. Então, você perde toda a tua dignidade, você perde tudo que você conquista e você ainda tem chance de adquirir algum problema de saúde mental. Então, a gente precisa repensar como é que vamos olhar essas pessoas que estão desempregadas há mais de um ano. Pô, será que precisa ter um tipo de regulamentação, de uma fiscalização ou de uma política pública incisiva em cima dessas pessoas? Porque cada vida tem uma história, a gente não sabe a história de cada um. Pô, tem pais de família que, pô, tem que bancar filho, às vezes está com filho, o filho é doente, aí no desespero acaba indo para o caminho errado, para a criminalidade. Então é uma questão que a gente precisa refletir muito, porque não é legal estar desempregado, não é legal. A gente não quer emprego por preguiça. A gente estuda muito para a gente conseguir boas oportunidades e elas não vêm, né? Eu, por exemplo, outra questão também, só para finalizar, eu não tenho network. Então, a minha única fonte de tentar arrumar um emprego é distribuindo currículo, é fazer conteúdo, entrar em grupos da área que eu atuo, mas às vezes esses grupos ninguém fala nada, ninguém responde nada, porque as pessoas estão ocupadas, não ficam lá no celular vendo mensagem. Então a gente precisa de ações para essas pessoas que estão desempregadas há bastante tempo. Então, assim, é preciso pensar sobre essa galera. Essa galera não pode ficar à margem da sociedade. Existe todo tipo de pessoa que está desempregada, que às vezes pode ajudar numa empresa. Tem pessoas que só podem ser visionárias, inovadoras, produtivas. Tem pessoas que às vezes tá numa área, aí consegue um outro emprego, consegue se adaptar naquele emprego, naquela área, começa a evoluir. Então, assim, a gente precisa dar uma oportunidade além do que está escrito no papel. E ter uma regulamentação sobre essa questão, porque é possível tentar resolver essa questão da galera que está desempregada há bastante tempo, assim como eu. Então, vamos refletir, vamos pensar sobre isso e vamos tentar mudar essa situação da minha e de outras pessoas que passam por situações parecidas à minha. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo. Até mais. Fui!